Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo aí, né? O Flamengo empatou em 0x0 com o Madureira, né? Vitor Pereira, ele fez algumas invenções, né? Mas eu acho que o Marinho de lateral. Mas só foi porque eu não tinha Felipe Luiz nem Ramon. Mas isso, pra mim, não deve acontecer mais. Óbvio que é o segundo jogo ainda, mas a gente merece vitória, né? Contra o Madureira, ingresso 400 conto, né? Lá em Cariacica, se eu não me engano, e foi uma péssima partida do Flamengo, mas relevamos, né? Segunda partida do time titular e é isso aí. Tamo junto, vamos analisar aqui, reagir o debate, né? Sobre Flamengo e Madureira. É isso aí, tamo junto e deixa o seu like aí. Valeu, galera, tamo junto. Desse time. Crédito a ESPN. O Paulo Souza o Vitor Pereira já adiantou que vai repetir no fim de semana contra o Nova Iguaçu. Por esse desgaste, o Vitor condiciona suas mexidas. Então, o Marinho de lateral, e é o trauma do Paulo Souza, que o Marinho foi utilizado como ala em alguns jogos, não funcionou, e o torcedor já, opa, olha o cara fazendo uma mexida que o outro técnico tentou, um outro técnico português, e não deu certo. Mas ele faz e justifica naturalmente no final, que é porque não tinha o Felipe Luiz à disposição, não tinha um lateral reserva, precisava segurar o Ayrton Lucas, segurar a minutagem, e tem de jogar o Marinho por ali. Ele poderia ter feito outra coisa, poderia ter colocado mais um zagueiro, faz uma linha de 3, fecha com um jogador de meio campo pelo lado esquerdo? Poderia, mas seria igualmente uma improvisação. Ele possivelmente escaparia de críticas por não ser o Marinho na lateral, algo que o Paulo Souza tinha feito. Mas não deixaria de ser um improviso. E para mim, se fosse o Vitor Pereira testando o Marinho ali, como uma ideia para o ano, opa, o Marinho pode ser um jogador mais ofensivo pelo lado, aí de fato o torcedor do Flamengo teria motivo para acender o alerta, ligar a antena. Mas não foi isso. Foi simplesmente para segurar pela opção que ele tinha, Marinho por ser canhoto, por jogar por ali, foi o escolhido. Então não vejo motivo para barulho, para reação desproporcional. O que ele fez foi absolutamente coerente para esse estágio, segundo jogo, e pensando também num time que será repetido no fim de semana contra o Nova Iguaçu. A torcida, assim, a gente ouve aqui pelos corredores, tem muitos rubro-negros, como tem em todos os lugares, tem aqui também nos canais ESPN, lendo as redes sociais e tudo. A queixa são as mudanças, né, Leonardo Bertozzi, o torcedor. E eu acho que é interessante esse ponto de vista que o Breiler trouxe, essa coisa um pouco trauma com o início do ano passado, a comparação com o trabalho de um outro português, o Paulo Souza. Mas não tem nada a ver. Realmente, boa noite. Isso boa noite, não tem Paulo. nada a ver. Boa noite, companheiros. Absolutamente nada a ver mesmo. Até a circunstância mesmo dos testes, ela é uma circunstância muito mais de tentar buscar uma alternativa dentro de um jogo que está difícil do que as soluções definitivas. Concordo com o Breder, assim, não é que ele está pensando, nossa, o Marinho vai ser uma opção para a lateral esquerda para começar os jogos, não é nada disso. E hoje era um adversário que tinha uma proposta exclusivamente defensiva. Quem viu São Paulo e Ituano aqui no domingo, acho que foi um jogo muito parecido no sentido de até mesmo as dificuldades que o time teve para criar e para gerar situações. E o adversário não atacava por aquele corredor, então nem fazia muito sentido você segurar um lateral por ali e não arriscar. Então acho que foi uma tentativa. No final das contas, tudo é muito condicionado pelo resultado, né? Se o chute do Gabigol que bateu na trave é um pouquinho para lá, 1x0, atuação ruim, mas tá bom, ganhou, não vamos fazer grande drama aqui em função disso. Poderia ter vencido, por um detalhezinho. Não foi um Flamengo que criou múltiplas chances, mas teve pelo menos uma chance ali muito clara de vencer, acabou não aproveitando, e até um lance que o Gabigol normalmente converte, que era uma bola boa ali, com o goleiro à sua mercê para fazer o gol. Mas esse é o momento do jogo, do ano, em que o time não tem a velocidade habitual para fazer uma tabela, uma infiltração. Os adversários, ano passado, tentavam forçar o Flamengo a jogar pelo lado, porque o Flamengo, por dentro, conseguia fazer as tabelas e o passe era rápido, a ultrapassagem era rápida. Não estamos nesse momento ainda, né? Em termos de condicionamento físico, até mesmo em termos de entrosamento num novo modelo. Né? O losango odiado pelo Birner sumiu. Né? Esse não, a gente não deve vê-lo mais em... Odiar é uma palavra forte.
Tá bom, Só um pouco descrente desprezado, nele. pode ser? O Losango desprezado pelo Vitor Birner. Só um pouco descrente, mas quem sabe ele não me dribla, né? Ele não te O fascina. Birner é o hater do fascina. Losango, ele é o inimigo das formas geométricas. O Losango é 2006, mas tudo bem. Mas assim, acho que, na boa, não é o momento de se fazer drama, nada. O que me parece muito claro é que, assim, tanto Flamengo quanto Palmeiras, que vão fazer o primeiro jogo, o grande jogo do futebol brasileiro no ano, apesar de ter Palmeiras e São Paulo domingo, apesar de ter outros clássicos, Começa a temporada esse dia. grande confronto do futebol brasileiro no começo do ano é Flamengo e Palmeiras. Nenhum dos dois já está 100% em condição física, técnica, de preparação. A gente vai ver quem vai chegar melhor, mas acho que me parece muito óbvio que você não vai estar no pico. O Flamengo não vai poder demorar para estar no pico, mas o Flamengo vai ter que estar no pico dali a 2 semanas quando estiver no Marrocos. Acho que esse é um estágio que você tem que estar, no mínimo, mais próximo do seu ideal já. Ô, Léo, só para pontuar, aproveitando o seu gancho, qualquer comparação do Vitor Pereira com o Paulo Souza neste momento é descabida. Sim. Até pelo contexto. O contexto é muito diferente. O Paulo Souza chega com a necessidade de mudar tudo, de fazer uma reviravolta. E teve mais tempo, né? Exato. O Vitor Pereira pega um time campeão, um time que tem desafio já agora, no início de temporada, já conhece o futebol brasileiro. Então, esse tipo, o Mateusão, por exemplo, entrando no lugar do Pedro, não é teste. Ele não está pensando, se no Mundial eu precisar jogar com Pedro e Mateusão ali. Não. É um jogador simplesmente que está fazendo composição do grupo, fazendo número e ajudando a rodar o elenco E nesse se for momento. testar alguém, tem que ser nesse momento, né, professor Calçade? Elimina a palavra teste, né? Já se eliminar o teste do vocabulário do futebol, já dá uma melhorada. Boa noite a todos. Por que o Flamengo trocou de treinador? Para mim tem 2 motivos claros. Nível Primeiro, de jogo. final da Libertadores e final da Copa do Brasil. Chegou às 2, ganhou as 2. Troféus vieram, o nível de jogo não. Uma veio nos pênaltis, eles esperavam passar por cima, atropelar o Corinthians, e observaram que tinha um treinador do outro lado que conseguiu minimizar os danos ali, numa final em que havia um favorito que tinha... Se não dá Flamengo, você imagina a situação. Como seria? Bom, aí ficaria mais fácil, até para dispensar o Dorival. E na final do Libertadores, enquanto foram 11 contra 11, o Atlético levou um problema para dentro de campo numa marcação individual que o Flamengo não jogou. Encaixotou o Flamengo. Encaixotou o Flamengo. Então, ali eles pensaram, isso aqui é uma máquina, mas precisa mudar. Eles não acreditaram no trabalho do Dorival nesses 2 momentos. Para mim isso ficou claro. Então vem o treinador. Pegaram o treinador que era do Corinthians, só que é um trabalho novo. Ele não pode, manter o time do Dorival, exatamente como jogava o time do Dorival, senão, por que trocou? E ele fazia críticas àquele time, deixou claro, chegou Sim. ao Losango. Sim. A maneira de marcar sem a bola, os retornos eram diferentes. Só que ali era a maior zona de conforto do Brasil, que era, o que você quer fazer? Você joga, o Gabigol faz um favor aqui e tal. Todo mundo convencido e o Flamengo jogou. Agora, com o Vitor Pereira não vai ser assim. Só que ele tem pouco tempo para transformar o Flamengo num híbrido entre o que era do Dorival e o dele. Porque eu acho que o dele ainda vai vir depois do Mundial. Este aqui é um Flamengo para tirar da pré-temporada, reunir aquilo que funcionava com o Dorival dentro daquilo que o Vitor Pereira acredita para surgir um outro Flamengo. Existe um Flamengo até o Mundial de Clubes e depois o Flamengo que nós temos que esperar para ver exatamente qual é. Até porque o mercado ainda está aberto, o Flamengo atua vigorosamente, né? O Flamengo não vai com pé mole no mercado. As contratações são contratações pesadas, como foi a do Gerson agora. Só que ele veio, tem o Thiago e tem o Gerson. Eu tenho a Arrascaeta, tenho o Everton. Tem o Gabigol, tem o Pedro, tá bom. E a largura do time? Isso no manual de qualquer treinador, principalmente os portugueses, a profundidade aqui é a largura. Aí tem o Varela, não dá, né? O pessoal tá saudade do Rodinei. Nossa, né? jogou muito mal hoje. Não dá. Ficou pior do E o Flamengo. Mateuzinho no banco. O Ayrton Lucas também não ocupou esse espaço do lado esquerdo. Então você tem todo mundo se associando pelo centro. Eu, como adversário, boto todo o time aqui.
Tanto é e que, assim, fica mais fácil jogar, não jogar pelos lados. Conta-se, acho que nos dedos de uma mão, o número de toques do Pedro na bola no primeiro tempo. Exato. Então, Ela ali- não chegou no centroavante do time, que é um cara que... E o Pedro não é o centroavantão, ele é o cara que participa ele não tanto. depende da bola chegar na área para isso. ele jogar normalmente. Mas Ele e, não jogou. e o dos lados, né? Que também para um jogador como ele, a jogada de lado ela é importante. E sem a bola, o Everton volta pela direita, o Arrascaeta pela esquerda, ficam o Pedro e Gabigol num 4-4-2. Aí que o Losango vai para o espaço. Porque é o seguinte, Arrascaeta, precisa de você aqui, não dá para voltar com os três olhando e os três do meio de campo se matando para marcar. Porque você está treinando para enfrentar quem? Primeiro o Palmeiras, depois o Real Madrid. Se você jogar desse jeito, você pode apanhar dos dois, mesmo na má fase do Real Madrid. Um pode jogar com Rodrigo e Vinícius Júnior, outro pode jogar com Dudu e Rony pelos lados, se quiser. E o Real Madrid tem um detalhe. Jogar né? com Dudu e Mike e Marcos Rocha, um deles pelo lado, com o lateral para fechar atrás. O Mundial de Clubes, ele não é tão importante para o europeu quando ele está bem no campeonato dele, ele está bem na Liga dos Campeões, ele está bem na Copa do Rei. Agora, quando você toma 3-1 do Barcelona na final da Supercopa, você tem ali uma Liga dos Campeões que é complicadíssima. E você não está em primeiro no espanhol, você toma um pau no Mundial de Clubes, a casa cai para o Ancelotti. E os espanhóis gostam do Mundial também, tem Então, isso. Os espanhóis é e outra italianos pegada. gostam. Então, é esse o cenário que o Flamengo vai encontrar. Então, acho que, vamos ver, o jogo do Palmeiras, Até assim... o que vai ser este jogo para a gente tirar elementos para pensar no Real Madrid. eu acho até assim... Se chegar ao ponto do Birner Madrid. fala, né? o grande objetivo é o Real Madrid, chegar. é a disputa no Mundial, mas eu acho que o jogo do Palmeiras interfere. Animicamente, a gente não conversava sobre isso aqui, com o Flamengo disputando quase que uma coisa atrás da outra, as finais da Copa do Brasil e depois da Libertadores. Então, mas se você animicamente, porque você perder do Palmeiras e depois você vai ao Mundial, E você joga com o Al Hilal. o jogo de terceiro e quarto é um Suponhamos. jogo que a parte emocional ela é muito mais difícil de lidar do que propriamente com o jogo em si, quando você olha a diferença de forças. Os sul-americanos vão lá, os brasileiros, e às vezes sofrem esse jogo de terceiro e quarto, mesmo tendo equipes melhores que a do porque a responsabilidade é toda da equipe sul-americana. Se o Flamengo, jogadores acharem que o time não está bem e fizerem um jogo ruim, por exemplo, contra o Palmeiras, eu concordo contigo. Animicamente isso pode ter um impacto na semifinal. Porque quando você ganha a semifinal e vai à decisão, também eu acho que tudo aí acaba. Porque a responsabilidade vai toda para o outro lado. Sim. E aí, se for realmente contra o Real Madrid, o Flamengo estiver na final e o Real Madrid também passar da semifinal, ganhar do Real Madrid em si, tivesse o Real Madrid um time ruim, tem esse time do Real Madrid numa fase ruim, ou o timaço do Real Madrid que o Real Madrid tem e não joga um futebol de timaço, tanto faz, porque é muito grande. E aí eu acho que o anímico se reverte. Mas eu concordo contigo. É muito mais uma questão anímica. E para a questão anímica funcionar, se você jogar melhor, você tem mais chance de você ganhar o jogo. Se você ganhar o jogo, você muda a questão anímica. A gente está falando de uma coisa meio óbvia assim, no futebol. Mas eu concordo contigo, o impacto é esse. Não é o de perder o jogo e terra arrasada. É o que pode gerar na confiança dos atletas, sabendo que é início de temporada, que não tem tempo de recuperação e que vão ali jogar uma partida de terceiro e quarto, de semifinal, para não cair para terceiro e quarto. E se você perde, a marca negativa é muito pesada. Todos os times brasileiros que não foram à final têm uma marca negativa muito pesada por não irem à final. E esses caras do Flamengo são caras vencedores. São caras acostumados a conseguirem grandes resultados em decisões, ganharam 12 ano passado. Então é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis aí, né? Será mesmo que o Vitor Pereira inventou demais nesse jogo contra o Madureira? Será mesmo? Na minha visão, não. Ele fez alguns testes e ele percebeu que alguns testes deu certo, outros não. Aí tu vai falar, pô, como que o Vitor Pereira não inventou? Ele botou o Marinho de lateral, isso não é inventar, não? O que acontece? Isso foi uma questão do jogo, né? Um momento do jogo. Minha visão, como o Flamengo só tá relacionando um lateral esquerdo no jogo, como o Ramon está sendo negociado com o Olympiacos, né, da Grécia, e já tá praticamente tudo certo, o jogador já deve até embarcar essa semana para a Grécia, e o Felipe Luiz está machucado ainda, até agora não jogou nenhum jogo ainda desses três. O Flamengo só tem um lateral. Como o Flamengo precisa poupar o Ayrton Lucas, né, para evitar desgaste logo no início da temporada, o único que poderia fazer aquela posição ali era o Marinho. Entendeu? O Marinho é um ponta, um esquerdo, então ele poderia atuar como improvisado. E outro ponto,
o Madureira não tava atacando. Então aquele lado ali acaba sendo inútil. Inútil em qual sentido? Porque o Madureira não atacava. Então aquele lado ali, ele colocou o Marinho ali. Marinho, tu vai jogar como uma lateral, como ala ali. Jogou como ala ali, tranquilamente, entendeu? Mas quando o Marinho entrou como lateral, a gente já se remeteu ao Paulo Souza. Pô, Paulo Souza, você é o quê? É o Vitor Ribeiro de lateral. Mas é isso aí, entendeu? Eu acho que ele inventou não, só foi um momento do jogo ali e não deve acontecer mais, né? Espero que o Felipe Luiz melhore logo, né? Tem a situação ainda do Pedro, né? Que saiu e depois entrou o Gabigol. Ele explicou isso na coletiva um pouco. Deu pra entender um pouquinho, né? Mas é isso aí. E o resultado não foi bom. Óbvio que não foi bom empatar. E aquilo, ainda o que me chamou mais atenção em si não foi o jogo, mas em si foi fora de campo, porque foi o preço dos ingressos, né? Tava um absurdo o preço dos ingressos lá, meu filho. Então, se eu não me engano, estava entre 300 a 450, por aí, né? O preço do ingresso. Absurdo, meu filho. Absurdo. Mas é isso aí, tamo junto. Minha nota para o Flamengo? Nota 5. Para passar na média. E é isso aí, nação. Tamo junto.